Começa mais um programa do Pode Sim da Inclusão, porque incluir é validar uma pessoa com deficiência. Vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma pessoa da cor parda, eu tenho um cabelo preto enrolado no ombro e uso um macacão preto. Eu sou a Eliane, do Instituto Você Nunca Andará Sozinho. E hoje o nosso tema é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vamos também falar da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Hoje o nosso tema está bem ligado, mas está bem ligado. Acompanha na rádio, acompanha no YouTube, porque incluir é validar uma pessoa com deficiência. E hoje estamos aqui com uma pessoa que é bem inclusão, porque ele também é uma pessoa deficiente. É o deputado Yolando Almeida, que vai falar hoje um pouquinho da história dele. Nós vamos falar com ele sobre os progressos que ainda vai acontecer para as pessoas com deficiência do Distrito Federal. Olá, deputado. Olá, Eliane, tudo bem? Prazer estar aqui novamente com você, uma honra muito grande. Quero agradecer e parabenizar essa iniciativa do Pode Sim, que é um projeto de inclusão, né, de fato, para trazer aqui histórias relacionadas à causa da pessoa com deficiência aqui do Distrito Federal. Eu me sinto muito honrado pelo convite que foi feito por você, que é uma grande amiga que eu tenho, é uma defensora da causa da pessoa com deficiência, em especial o autismo, e poder bater esse papo legal aqui hoje. Vai ser muito bom. Olha, acompanhem, porque hoje vai ter muita coisa legal. Deputado, mas vamos falar ali um pouquinho de você, porque você não nasceu deficiente, não é isso? Pois é, Eliane, exatamente, não nasci com uma deficiência, eu fui vítima de um acidente de moto, né? Eu estava na Força Aérea, eu sou militar aposentado da Força Aérea, e me deslocando do quartel ali no Lago Sul da Aeronáutica, na QI5, a minha casa em Braslândia, de moto, um carro entrou na minha frente e a minha moto colidiu com esse carro. Com isso, eu fiquei internado por volta de 6 meses no hospital da Aeronáutica, fiquei 11 dias no hospital de base e mais 6 meses no hospital da Aeronáutica. E aí a minha vida foi poupada, graças a Deus, tive várias cirurgias, hemorragia interna, quebra de fêmur, quebra de falange do braço direito, quebra do osso do rádio, né, do rádio, e atingiu a medula óssea, né? Graças a Deus todos os ossos foram calcificados, né, voltaram ao normal, mas deu uma lesão do plexo braquial completo, que é uma lesão medular, e aí paralisou a minha movimentação do braço direito. Hoje eu tenho uma deficiência no meu braço superior, no meu braço direito, obviamente, né? No meu braço direito. E isso me fez uma pessoa com deficiência. Não nasci com deficiência, mas me tornei uma pessoa com deficiência aos 19, 20 anos de idade. Pois é, ouvintes, vocês estão vendo aí, né? Às vezes a pessoa nasce sem ser deficiente e acaba virando deficiente. Eu também tenho uma história para contar para vocês rapidamente. 2 anos atrás, eu também tive um problema de saúde e nessa época deu afasia da fala. O que é isso? É que a gente pronuncia o ao contrário que o cérebro gostaria de ter a informação, que se chama-se de um derrame, né? E com muitas terapias de fono, eu voltei a falar, eu fiquei 8 meses ainda com dificuldade. Então, gente, é bom a gente saber que muitas das vezes a gente nasce não deficiente e se torna uma pessoa deficiente. Até mesmo, deputado, quando a gente vai envelhecendo, não é verdade? Pode ser uma pessoa com deficiência. Mas vamos embora lá, deputado. E qual foi o seu maior desafio? Então, Eliane, a todos, não é fácil. Como nós não nascemos com uma deficiência, ela é uma adaptação por completo. Eu era destro, escrevia com a direita, estou até escrevendo aqui com a esquerda. Me adaptei completamente e antes eu não tinha nenhuma mobilidade na mão direita, era serviçal mais para com apoio. Mas quando a deficiência foi no braço direito, eu tive que me adaptar por completo à mão direita, à mão esquerda, né? Escrever o A, o B, o C. A coordenação motora era 0. A mente já sabia quais são as letras, a junção, aquela coisa toda. Porém, a parte motora eu não tinha nenhum tipo de coordenação. Fui adaptando.
Mas o que mais a maior dificuldade da minha vida foi aceitar a deficiência. Eu acho que é um ponto crucial para a vida de qualquer um de nós, é aceitar a deficiência. E aceitar a deficiência passando para a sociedade que você não é uma pessoa com deficiência ao ponto do coitadinho, do excesso de cuidado da sociedade. Mas que você precisa daquela atenção da sociedade, mas que você tem condições normais como qualquer uma outra pessoa, de estudar, de escrever, de comer, de nadar, de namorar, de ter filhos, de casar, enfim, você tem de inserir-se no mercado de trabalho, de passar no concurso público e ser o que você quer. Pode sim, pode se casar, igual o deputado Yolando falou, pode fazer faculdade, pode fazer curso. E é isso aí, porque lutamos por superação. Mas, deputado, antes de você ser uma pessoa com deficiência, você estava ali no ensino médio, me fala ali um pouquinho dessa parte. Então, essa aí é uma boa parte. Eu moro em Braslândia e nasci por lá. Minha região muito pobre, muito difícil, meus pais também muito pobres. E a gente passou por uma dificuldade muito grande. Meus pais trabalhavam desde cedo e nos deixavam 6 filhos. Eram 9, 3 ficaram na Paraíba, não sobreviveram, e os 6 vieram para Brasília. E eu nasci em Brasília, vim da barriga da minha mãe e nasci em Brasília. Então, você mestiço, meio paraibano, meio brasiliense, né? E nós fomos criados lá em Braslândia, uma situação muito difícil. A gente se dedicava mais ao trabalho, eu comecei a trabalhar desde os meus 12 anos de idade, então, assim, a gente trabalhava muito para poder ajudar no sustento da casa, eram 6 filhos e tal, alguns pequenos, eu sou o terceiro mais velho, são 3 novos e 3 mais velhos. E a gente tinha muita dificuldade financeira. Então, a gente começou a trabalhar muito cedo mesmo. Então, você optava por trabalhar ou estudar. E eu tinha essa preferência de trabalhar. Então, eu estudei até o 7º ano, até os 18 anos, até os 17 anos, eu estudei até no 7º ano, até que eu ingressei na Força Aérea. Depois que eu ingressei na Força Aérea, eu fui concluir o meu estudo, meu ensino médio. Logo após. Depois do acidente, que eu sofri o acidente lá, foi que eu definitivamente concluí meu ensino médio por completo. E logo depois do ensino médio, a conclusão, eu entrei na faculdade, passei no vestibular da Universidade Católica, fiquei lá por 5 anos e a gente foi mudando depois, foi pós-graduação e tudo mais. Mas nesse primeiro momento foi exatamente assim. O estudo a gente deixou secundariamente. Primeiro era o sustento mesmo, cuidar de si, cuidar da família. Casa, né, deputado? Mas, deputado, pode sim trabalhar, lutar, né? E aí você, como ficou como uma pessoa com deficiência, aí você tentou várias vezes a Câmara Legislativa para lutar essa bandeira, né, da inclusão, né, das pessoas com deficiência, né? E como que é o seu desafio para ser um parlamentar, uma pessoa deficiência? Qual que é o seu maior desafio? Então, Helene, eu acho que a pessoa com deficiência, eu falei aqui uma coisa muito importante, tá? Também eu quero deixar bem frisado, porque a pessoa com deficiência, ela não é ineficiente, ela tem toda a eficiência de qualquer um outro ser humano. Só que ela tem uma limitação física, às vezes intelectual ou física, né, visual, auditiva. Ela tem essas limitações, mas é uma pessoa normal que pode chegar onde quer, desejar o que quiser e alcançar o que quiser. Mas eu julgo para mim mesmo, e eu acho que pode ser um exemplo para toda a sociedade, a pessoa se aceitar, Helene. Ela se aceitar. Olha, eu tenho uma deficiência, eu não tenho o que fazer. Eu vou fazer alguma coisa? Cara, eu nasci num lar pobre. Eu tenho o que fazer? Não nasci num lar rico, nasci num lar pobre. Agora, o que eu posso fazer para mudar isso? Eu tenho que buscar meios para melhorar isso. Estudando, trabalhando, se aperfeiçoando, se qualificando, se inserindo mesmo, porque aí você vai alcançar o desejo do teu coração. O que está dentro do seu coração. O que você quer ser? Cara, eu quero ser professor. Então, você vai se dedicar a ser um professor. Eu quero ser um cara que mexe com mídia, com televisão, com comunicação. Então, eu vou me dedicar a essa parte.
Deputado. Então, é uma responsabilidade muito grande ser um parlamentar Muito com deficiência e ainda luta pela pessoa com deficiente. E aí, quando você falou aí, eu tentei várias vezes, eu tentei 4 eleições para ser eleito na 4ª. Tentei em 2006, não ganhei. Tentei em 2010, não ganhei. Mas antes de tentar, eu criei instituto para cuidar de pessoas com deficiência. E me inseri no meio da sociedade com deficiência e vi o caso de cada um deles, pessoas com deficiências múltiplas, visual total, cadeirantes, inúmeras deficiências que eu olhei para mim e falei, cara, essa deficiência desse meu braço aqui é quase que nada em relação aos outros que estão comigo, participando comigo aqui desse movimento, desse instituto. Eu não posso reclamar da vida, eu não posso murmurar da vida, eu tenho que agradecer a Deus e ajudar outros companheiros. Foi que eu inseri na política. Eu comecei a inserir na política quando eu via que eu já estava limitado com o instituto, com a instituição, e eu não podia mais além. A pessoa me pedia aposentadoria, eu conseguia aposentadoria. A pessoa com deficiência me pediu inserção no mercado de trabalho, a gente conseguia a inserção no mercado de trabalho. Pediu o laudo médico, pedia a carteirinha, pediu o benefício. A gente conseguia, mas as coisas foram crescendo muito, foram aumentando muito a proporção da causa, que eu falei, olha, eu não tenho como fazer mais isso, eu preciso ir em patamares maiores. Foi aí a proposta de todo o grupo da pessoa com deficiência que nos cercava, que estava conosco, a proposta de eu inserir na causa da pessoa com deficiência. Foi aí que, em 2006, eu comecei a inserir na causa da pessoa com deficiência. Aí, não, vamos colocar você como candidato? Aí eu tentei em 2006, não consegui. Não conseguiu, mas teve muitos votos. Vamos de novo em 2010? Bora, trabalhar 4 anos. 2010, novamente, nós fomos candidatos. Dobramos o número de votos para mais de 7 mil votos. Teve deputado com 6 que foi eleito. Nós com 7.500 não fomos eleitos. Não está no caminho certo. Vamos tentar de novo. Tentamos em 2014, pela 3ª vez. Não conseguimos, mas duplicamos o número de votos. Fomos para quase 9 mil votos. Também não ganhamos a eleição. E aí, então, falou, olha, não tem outra escapatória. Tem que ser agora. Mas 4 anos depois, em 2018, a gente tentou pela 4ª vez. E, graças a Deus, a gente alcançou o êxito de 1.000 candidatos. Nós somos o 13º deputado mais votado de Brasília. Nossa, tá vendo aí, né? Pode sim, uma pessoa com deficiência ser um deputado distrital. Mas hoje nós vamos falar agora do Estatuto da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal. É lei. O Estatuto da Pessoa com Deficiência do DF, não é isso, deputado? Exatamente, Helene. É essa proposta nossa, quando nós entramos na Câmara em 2019... é um desejo já de toda essa construção da causa da pessoa com deficiência durante anos. O desejo principal da sociedade da pessoa com deficiência era: nós precisamos criar uma secretaria da pessoa com deficiência. Nós precisamos criar vários instrumentos de defesa da causa da pessoa com deficiência e a gente precisa se fortalecer. Quando eu adentrei na Câmara em 2019, meu foco principal foi criar a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Eu apresentei para o governador Ibanez essa proposta. E ele falou, Yolanda, vou mandar um projeto, deputado, vou mandar um projeto para a Câmara Legislativa e você trabalha com os parlamentares a possibilidade da criação da secretaria. E aí foi o que aconteceu. Mas ele falou, com uma condição, de você sair da Câmara e se tornar secretário. E foi um desafio, porque eu tinha sido eleito em 2018, assumi em 2019, muito rápido. E secretaria nova, né? Secretaria nova, sem estrutura, sem nada. Eu falei, eu vou aceitar o desafio. Eu gosto do desafio, vou aceitar o desafio. Aceitei o desafio de criamos a secretaria. E aí foi o passo onde você vai falar, perguntou agora. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência? Logo após a criação da secretaria, eu fiquei um período de 30 dias na secretaria somente, estruturou ela lá e eu pulei de novo para a Câmara. Falei, eu preciso fazer as leis aqui na Câmara Legislativa e eu preciso do mandato para poder fazer, porque tem que ser autorias minhas, não tem sentido. Voltei para a Câmara e comecei a criação do Estatuto. São 22 leis específicas para a causa da pessoa com deficiência, em todos os sentidos, na saúde, na educação, na infraestrutura, em várias áreas. São 22 leis que contemplam todas essas áreas para a pessoa com deficiência. Aí nós criamos
o primeiro estatuto, foi a primeira Secretaria da Pessoa com Deficiência e logo depois o primeiro estatuto do Distrito Federal da Pessoa com Deficiência. Tá aí, gente. Olha, nosso entrevistador hoje está maravilhoso, não é verdade? Falar da pessoa com deficiência. Acompanhe no YouTube e continue com a gente, porque incluir é validar uma pessoa com deficiência. E falando do Estatuto da Pessoa com Deficiência, deputado, tem diferença do governo federal do Estatuto? Então, Eliane, tem sim algumas questões. Claro que o governo federal ele abrange, é bem completo, é bem mais robusto, né? Com relação às leis. As leis validam em todo o território nacional, é bem melhor, com certeza o governo tem esse carinho, esse olhar especial para a causa da pessoa com deficiência. A gente admira de fato isso. É uma parte muito nobre da sociedade. E todos os governos eles têm o desejo, constroem políticas públicas que têm melhorado muito a causa da pessoa com deficiência no país. Agora, nós temos uma política, o nosso país, a nossa Constituição, ela rege os nossos 26 estados e o Distrito Federal, né, o Distrito Federal que não tem municípios, não tem divisão, é só o Distrito Federal, mas os municípios eles são constituídos do governo federal, aí vem os estaduais e os municipais, tá tudo englobado. No nosso caso aqui, a gente tem uma jurisdição própria, que é o Distrito Federal. Então, as leis nossas, ela tem um valor do Distrito Federal. Então, fundamenta maior. Tem causas, por exemplo, que nós conseguimos a lei do deficiente monocular, que é aquele que tem somente um olho. Isso é importante. Ele foi criado por Brasília, iniciado por Brasília. Foi feito projeto de lei de Brasília. A lei dos ostomizados é uma lei que foi criada pelo Distrito Federal. E aí o governo federal naturalmente vê que é uma coisa boa, como esse projeto de lei de minha autoria, que é o laudo permanente. Eu tenho uma deficiência há 30 anos. O autista tem uma deficiência permanentemente, laudada permanentemente. Ela é irreversível. Muitas são degenerativas, né, que ela até regride, mas umas delas são permanentes, estável permanente, que é o meu caso e o caso de muitos outros deficientes. Era necessário para você pegar os benefícios do governo, como passe livre, como andar de metrô, andar de ônibus e ter os outros direitos. Você ir no médico todos os anos, todo ano você chegar, doutor, estou aqui de novo. Às vezes a pessoa é amputada, às vezes a pessoa com prótese da perna, prótese no braço, prótese na mão, prótese nos olhos. Ela perdeu o olho, arrancou a perna. E ele chegava lá, mas por que você está aqui de novo? Doutor, é porque é exigência do Estado, é exigência de Brasília. Precisa se apresentar o laudo permanente, o laudo médico, para eu ter direito aos meus benefícios. E aí o que acontecia? A pessoa tinha que entrar na fila do SUS e participar ali daquela fila todinha do SUS até ser consultado e o médico pegar e dar o mesmo laudo para ela que foi do ano passado. E eu fiz um projeto de lei e falei, peraí, o cara tem uma deficiência permanente, irreversível, até com perda de membro. Por que ela tem que apresentar o laudo? Aí eu fiz o projeto de lei com validade, laudo permanente, que ele vai validar a deficiência dele, sendo ela permanentemente. Ele só vai lá, valida, esse laudo, eu perdi um braço, já tem 40 anos, já tem 50 anos, esse braço não existe aqui, eu já perdi meu olho, eu perdi minha audição, não tem reversão, ela não volta, eu perdi minha perna, eu não preciso mais apresentar. Apresentou o laudo uma vez lá na 114, né, Secretaria da Pessoa com Deficiência, aí ele validam e ele não precisa, todos os anos, estar lá apresentando o laudo novamente. Que legal. Mas, gente, e falando ainda do Estatuto da Pessoa com Deficiência, deputado, como é que essas pessoas têm acesso ao Estatuto da Pessoa com Deficiência? É no site? Como é que é? Pois é, a Secretaria da Pessoa com Deficiência tem a disponibilidade do conteúdo do Estatuto, bem como todas as leis que foram aprovadas na Câmara Legislativa, inclusive leis federais, que podem ser impressa, ou mesmo a pessoa ter alguma dúvida, ela mesma acionar ali, acessar ali o site da Secretaria da Pessoa com Deficiência,
E ela pegar toda a comprovação da lei. Às vezes ela não quer imprimir para colocar em casa, mas ela quer acessar a lei. Aí tem um artigo ou um projeto, desculpa, ou uma própria lei que contempla o que ela está desejando. Aí ela pode acessar o site da Secretaria da Pessoa com Deficiência sem problema algum. Então tá aí o esclarecimento do deputado Iolando, deputado com deficiência do Distrito Federal. E falando nisso, vamos falar um pouquinho lá da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Vamos falar dos serviços que tem nessa secretaria para que você tenha ciência, para que você possa usufruir, né, de tudo que tem nessa Secretaria da Pessoa com Deficiência. Ele fala com propriedade de que lá nessa Secretaria da Pessoa com Deficiência veio para agregar com as pessoas com deficiência. Me fala um pouquinho, deputado, da Secretaria da Pessoa com Deficiência, o que tem lá, o que pode oferecer. É um tema muito bom para que as pessoas possam entender o que tem lá para oferecer. Eliane, a pergunta maravilhosa essa que você fez. Às vezes as pessoas elas não conhecem os benefícios conquistados, adquiridos, que já está em mão, já está na mão da pessoa. Só ela pegar o celular, só ela se dirigir ao local, porque ela vai receber todos esses benefícios. A secretaria, eu criei um projeto de lei chamado CADE-PCD, Cadastro da Pessoa com Deficiência. A pessoa faz esse cadastro, ela não precisa mais apresentar laudos, ela não precisa mais. Todas as secretarias do governo estão conectadas em rede, em sistema, à vida daquela pessoa que fizer o cadastro da pessoa com deficiência. É universal, então. É uma coisa assim magnífica. Você não tem noção quanto isso é importante para a pessoa com deficiência. E às vezes ela, mas eu não preciso. Não tem essa questão do salário. Às vezes, eu preciso ter salários. Não, você pode ganhar 1 ou 2 ou 10 ou 15 salários mínimos. Não altera a questão de renda. É um cadastro da pessoa com deficiência. Até o governo também tem um planejamento. Ele pode trabalhar em políticas públicas baseado na causa da pessoa com deficiência. Às vezes nós temos um número maior de pessoas cegas, então precisamos fazer um número maior de acessibilidade para cego, guia de cego até chegar nos estabelecimentos comerciais, públicos, enfim, de lazer, enfim, culturais. Ou às vezes nós temos um maior número de cadeirantes em Brasília e não foi detectado isso. De repente o governo vai trabalhar em políticas públicas para avançar o número de calçadas acessíveis à pessoa com deficiência cadeirante. Então, é importante. Então, fazer o cadastro único, além de pegar o benefício específico para ele ter o direito laudado, ele em qualquer secretaria que ele chegar lá, fiz o meu cadastro PCD, a pessoa entra lá, já vai ver a vida daquela pessoa e saber qual é de fato a necessidade maior dela. Então, esse é um projeto magnífico que a gente criou na Câmara e a secretaria está atuando diretamente. Ela já está fazendo essa situação. O cadastro já chegou a mais de quase 45 mil pessoas cadastradas. Nós já entregamos, a secretaria já entregou 9 mil carteirinhas de autistas só esse ano. Olha aí, 9 mil ali. Olha aí o que o deputado está falando da carteirinha dos autistas, né, gente? Porque todos sabem que eu também tenho um filho, né, autista. E olha, antigamente tinha muita dificuldade quando não tinha essa carteirinha para identificar que ele é autista. Porque muitas das vezes o autista, ele não demonstra que ser autista, mas ele é autista. Então, com a carteirinha, se dá uma identificação mais clara, porque a pessoa não fica tanto em questionamento, né, deputado? Fica perguntando, mas não é autista. Mas aí com a carteirinha, tá ali. E foi um sucesso, então, né, deputado? Porque para mim, gente, quando meu filho tem 16 anos... Então, com 4 anos, ele foi diagnosticado e eu passei por várias barreiras, né? Porque não tinha essa carteirinha e era questão de escola, era questão até mesmo hospitalar e tudo se varia uma barreira.
Mas depois da carteirinha, quando você identifica que é uma pessoa com deficiência, as coisas ficam mais claras. Porque ainda a gente acredita também, né, deputado, que ainda falta muitas políticas públicas para esse público autista, né? Porque o importante é ter iniciativa, igual a Secretaria da Pessoa com Deficiência, da carteirinha, e por aí vai vindo muitos projetos para que possa ter mais qualidade de vida para o nosso público autista e com todas as deficiências, não é verdade? Com DI, com TOD e por aí vai. Não é verdade, deputado? Exatamente, Eline. O que acontece? As pessoas, às vezes, têm as deficiências ocultas, chamadas deficiências ocultas. O autismo é uma deficiência oculta. A minha deficiência é uma deficiência física e visual. Todo mundo olha assim e fala, ela não tem uma deficiência. Né? Agora, a deficiência oculta, como o autismo, as intelectuais, elas ninguém vê. E foi criado no governo federal, foi criado por lei, projeto de lei federal e vale em todo o território nacional, chamado colar de girassol. O colar de girassol é um colarzinho verde com as florzinhas de girassol. E também do outro lado tem um colarzinho tem um colarzinho do autista que identifica aquelas cores avermelhada, verde, azul. Então é quase um arco-íris mesmo que é a identificação do autismo. E esse colar de girassol, ele identifica a pessoa que usa aquele colarzinho. Quando você vê a pessoa com um colarzinho daquele que tem várias flores, flores de girassol e uns quadradinhos simbolizando a cor do autismo, você pode identificar aquela pessoa, ela não tem deficiência física, você vai olhar, não vai ver nada, o braço dela não está pendurado, o olho dela está normal, está faltando, você está conversando com ela, enfim, mas ela está identificada com o colar de girassol. E aí vem a carteirinha do autismo ali apresentado, ou então das deficiências ocultas. Então, é um ganho que não tem noção. A sociedade só precisa entender que aquele colar simboliza uma pessoa que tem uma deficiência oculta. Deputado, e falando sobre a carteirinha da pessoa com deficiência, né, no caso do autismo, antigamente a gente ia lá na 112, né, fazer essa carteirinha. Agora está tendo mais ganho, né? Porque hoje entra no site da secretaria, né? E ali mesmo imprime ali a carteirinha da pessoa com deficiência, né? Que como o autismo, não é isso, deputado? Ele é maravilhoso. Essas perguntas que você tem feito é algo, parece que a população está mandando no seu ouvido aqui. Olha só como é que é interessante. A pessoa, ela tem toda a facilidade hoje, toda a tecnologia, ela veio de fato para melhorar a vida das pessoas. Às vezes ela não quer se deslocar lá, mas ela tem um laudo em casa, ela tem um laudo comprovando a deficiência dela. Então ela vai entrar no site lá da Secretaria da Pessoa com Deficiência, lá tem um sistema lá de cadastro, de carteirinha, tem ela, e ele pode digitalizar o laudo que ela tem, encaminhar prestação, identidade, CPF, comprovando de residência, e o laudo médico, o relatório médico, comprovando que ela tem aquela deficiência. O médico vai analisar, vai falar, não, essa pessoa está laudada, o CID dela está classificado, está tudo ok, vamos imprimir. Aí libera para ela imprimir. Ela pode imprimir na própria casa dela, na impressora dela mesmo, imprimir. Se ela quiser pegar a carteirinha emplastificada, ela pode pegar, porque nós contratamos uma empresa para imprimir 60 mil carteirinhas da pessoa com deficiência só de Brasília, 60 mil. Então, ela vai imprimir para os benefícios diários dela, mas falar, eu queria botar na minha carteira, queria colocar na minha carteira a carteirinha. Ela vai poder, eles vão marcar uma data, e agora eles vão entregar, a secretaria vai começar a fazer um trabalho itinerante de entregar as carteirinhas em todas as regiões administrativas de Brasília, todas. É isso aí, é o Pode Sim da Inclusão, trazendo mais informação, né? Deputado, mas que tanta informação boa, né? Mas me fala aí sobre... Vocês têm Libras lá, né? E aí, eu fiquei sabendo aqui, me falaram aqui de um dos entrevistadores que falou para mim que nos hospitais, se procura um site e lá tem uma pessoa se comunicando, é uma central de Libras, olha, é isso? Magnífico, é chamado CIO Online. Antigamente, a pessoa com deficiência auditiva, ela tinha que ter o intérprete
todas as ações dela, numa consulta, num ginecologista, qualquer que seja, tinha que ter. Nós criamos um projeto de lei e eu disponibilizei recurso, emenda parlamentar de minha autoria. Nós contratamos uma plataforma que fica em São Paulo. Muito bom. Essa plataforma, ela já existe lá em São Paulo. São Paulo é um exemplo grande. Ela tem 2 secretarias no país. Uma em São Paulo e a outra em Brasília. E nós copiamos muito projetos da Secretaria de São Paulo. E esse projeto atua lá. E nós contratamos a empresa para atuar aqui em Brasília. E nós apresentamos, o governador casou, a primeira-dama, a vice-governadora Celina, todos casaram, compraram essa ideia e falaram, meu Deus, isso aqui é magnífico, é o top o porta-voz da pessoa com deficiência, né? Auditiva. Aí o que acontece? Hoje a pessoa pode ir sozinha, ela está grávida, ela vai no médico, vai no médico ali, e ela pode baixar um aplicativo no celular dela e tem um QR Code implantado em todos os hospitais, até na sala do médico. Na sala, o médico quer conversar diretamente, ele não sabe falar Libras, obviamente ele vai conversar com a pessoa surda. E ele não sabe falar Libras, mas ele pega o aplicativozinho e está lá, lê o QR Code. Tem uma pessoa do outro lado, lá na plataforma em São Paulo, que ela fala português e fala Libras, fala 2 línguas. O português conversa direto com o médico e conversa em Libras com a pessoa surda. Ela está aqui. Olha, eu sou o doutor Yolando, eu estou aqui consultando a minha paciente Eliene, e a Eliene está com alguns procedimentos que precisam ser tomados, mas eu não tenho como conversar com ela, o que você pode fazer? Aí, vira o celular para você é surdo, vai conversar com a pessoa que vai falar isso. Olha, o doutor Yolando está perguntando o que você está sentindo e tal. Qual é o procedimento? Aí você vai falar, olha, você vai falar em Libras, que é surdo, desculpa, né, colocar você nessa colocação, sim. Mas aí você vai colocar a sua necessidade, fala, olha, eu tive um enjoo, eu não sei se eu estou grávida, mas eu tive um enjoo. Olha, eu estou com dor aqui no seio do lado de cá, eu tive uma tonteira ontem. Você vai conversar com o médico. E aí o médico, aí ele vai falar, ó, doutor, a Eliane falou que ela está com a tontura, ela teve uma dor aqui, ela está assim, fala com ela que eu vou examinar ela e tal. E assim sucessivamente. Olha só, isso nunca existiu na história do Distrito Federal. É um marco na história. A pessoa hoje, ela pode ir para o médico sozinha, ela pode ir para um advogado sozinho, ela pode ir para um juiz sozinho, sem o intérprete. Não que o intérprete não tenha a importância, tem, mas ela tem a independência, às vezes é uma coisa privativa dela mesmo, uma consulta, uma coisa pessoal dela, e ela precisa dialogar diretamente com o médico, com o advogado, com o juiz, e às vezes não precisa levar o intérprete, e hoje ela tem essa condição de conversar. Que legal. E nas ambulâncias? Nós colocamos, também, então... você vê, nós fizemos uma parceria com a Polícia Militar do Distrito Federal. Isso jamais aconteceu e jamais na história de Brasília vai acontecer com outra ação. Nós conseguimos, a Secretaria, através de nosso projeto, fazer com que todas as viaturas da Polícia Militar do Distrito Federal tenham o QR Code. Esse QR Code que o próprio policial, numa abordagem, identifica que é uma pessoa surda. E como é que ele vai abordar? E falar, olha, levanta a mão para cima, qual o seu nome, se é tal, ou então manda parar, o cara não parou, e assim gera uma situação desconfortável. Ele pode se identificar para o policial, que é surdo, né, que não fala, e que tem um aplicativo, aí a pessoa... No mesmo jeito, vai conversar com o policial. Olha, ele é surdo, está vindo para casa, está saindo da faculdade, o nome dele é João, o nome dele é Maria, dela é Maria, e eles estão indo para casa agora. Então, não, tudo bem. Então, o policial vai ter. Então, todas as viaturas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro terão. Agora já foi instalada 1000 aplicativos, 1000 selos que estão implantando nas viaturas da Polícia Militar do Distrito Federal. Inédito. Que bom, deputado. E na delegacia, deputado? A mesma coisa. Vai ter em todas as delegacias, vai ter o QR Code e a pessoa vai se dirigir ao delegado ou agente, a pessoa que vai atender fala, olha, eu não consigo, vai expressar, mas ela vai botar o aplicativo. Olha, essa pessoa que está conversando com você aqui é surda, ela quer registrar uma ocorrência, aconteceu isso com ela, assim, assado com ela, até mesmo maus tratos,
um assédio, seja moral, seja sexual, ela vai falar para a polícia, para o agente da polícia, a mesma coisa. E ela vai estar. Então, terão implantado em todas as delegacias da Polícia Civil do Distrito Federal para acompanhar o deficiente. Simultaneamente, será feito isso em todas as necessidades do ser humano, da pessoa com deficiência. Tá aí, gente. Nada para nós sem nós. Não é verdade? Um porta-voz, não é verdade? Com tantas pessoas com deficiência que temos dentro do Distrito Federal. Mas, olha, vamos embora falar também aqui, lá na Secretaria da Pessoa com Deficiência, sobre essa questão, deputado, que tem muitas pessoas que até mesmo falam sobre cadeiras de rodas. Eu queria que você esclarecesse como é que é a troca, como é que é o pedido lá da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Então, muito importante também essa sua fala, a sua pergunta. Olha só, nós fizemos, melhor, a Secretaria da Pessoa com Deficiência fez um convênio com a Secretaria de Saúde. E o governo disponibiliza um recurso alto para a confecção de cadeira de roda, cadeira de banho, muletas, próteses e órteses também, no geral. E aí essa pessoa que tem esse interesse, ela pode se dirigir à Secretaria da Pessoa com Deficiência com a sua necessidade. Falar, eu tenho uma deficiência, meu filho tem uma deficiência, meu marido tem, minha esposa tem, minha filha tem, quem quer que seja da sua família. Eu preciso de uma cadeira. Eles vão pedir a medida, eles vão pedir um relatório médico, constando a idade, constando o peso, constando a deficiência, sabe? Para eles confeccionarem cadeira de rodas adaptada para a pessoa. É gratuito, não paga nada. A pessoa pode se dirigir à estação do metrô, na 112, lá na Secretaria da Pessoa com Deficiência, solicitar todas essas demandas e a Secretaria da Pessoa com Deficiência vai inserir ela até cadeiras motorizadas, gratuito. Cadeira hoje que está valendo mais de R$20 mil. Serão entregues para a pessoa com deficiência, baseado no laudo dela, ela pode receber a cadeira de roda motorizada. Que avanço, né, deputado? É um avanço. Fenomenal, algo inacreditável. Por isso que é bom, né? Um deputado com deficiência, né? Vive com deficiência e vai criando políticas públicas para esse setor, né? Mas, deputado, falando de tudo isso, qual foi o seu maior desafio da Secretaria da Pessoa com Deficiência? Então, Aline, o maior desafio na Secretaria da Pessoa com Deficiência foi estruturar ela. Quando nós formamos a secretaria, o governador, eu sempre falo isso brincando, mas é uma verdade pura. Ela é uma verdade. Eu criamos a Secretaria da Pessoa com Deficiência banguela, deficiente, sem cabelo, sem andar, totalmente, não tinha nada. Mas acreditou. Mas nós colocamos, o primeiro foco foi acreditar que a secretaria daria certo. E nós fomos provando para o governador, que é o autor da caneta, que é o cara que entende mesmo, e tem toda a sensibilidade na área da pessoa com deficiência. Quando ele era presidente da OAB, ele criou lá a comissão especial da pessoa com deficiência dentro da OAB. Então, era uma pessoa que estava preparada para ver esse lado, ver esse caso e cuidar dele. Foi o que aconteceu. O governador cuidou, de fato, da Secretaria da Pessoa com Deficiência, dando uma estrutura para a secretaria, para ela crescer, para ela avançar. Criamos o DF acessível. Falamos, governador, coloca recursos para comprar vans. O que é DF acessível? DF acessível é um programa que a pessoa com deficiência, que tem uma consulta, que tem um tratamento médico, que tem um exame médico, que tem um acompanhamento médico, psicológico, neurológico, qualquer que seja ele, precisa de estar no médico constante. Ele mora lá no PSUL, lá no Samambaia, lá em Santa Maria, em Planaltino, aonde for do Distrito Federal, ele pode ligar para a secretaria, agendar lá e dizer: eu preciso no médico amanhã, porque eu tenho uma consulta, eu preciso estar no médico amanhã porque eu tenho uma consulta, um exame, alguma coisa. Nós vamos deixar aí o telefone, né, da Secretaria da Pessoa com Deficiência, né, porque é muito importante essas informações. Então, fique ligado lá no telefone da Secretaria da Pessoa com Deficiência. E sobre as vans, é um avanço, viu, gente? Porque hoje também não vai só para os médicos.
Tem o Dançarte, lá no Recanto das Emas, que trabalha com pessoas com dança, com a pessoa com legal. deficiência. E sempre a van vai lá buscar, deputado. Então, eu acredito que políticas públicas existem sim. Por quê? Porque muitas das vezes a gente acha que não vai acontecer, mas nós que lutamos com a pessoa com deficiência temos que acreditar que as políticas públicas chegam aonde? Que uma pessoa que vai para um instituto com deficiente, cadeirante, deixa na porta da instituição, faz a sua aula lá de dança, que lá no Dançarte. Queria até falar para você lá fazer um convite já pela Soninha para você visitar lá o Dançarte, viu? Que é a dança na ação dessas pessoas com deficiência, né? Lá é não decorar passos, e sim caminhar. Então, é muito importante isso. E parabéns, viu, deputado, da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Parabéns pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que dá mais voz à pessoa com deficiência e que venha mais políticas públicas, né? Porque cada vez mais que vai buscando, vai enriquecendo, vai crescendo e por aí vai. E, deputado, fala aí para o nosso público uma palavra de motivação para a pessoa com deficiência. Então, Helene, acho que é importante para cada um de nós aqui que tem uma deficiência, mesmo para o ser humano no geral, a gente nunca pode desistir de nada. O fim é a morte. É verdade. Nesse passo físico aqui, o fim é a morte. Claro que aqueles que têm fé em Deus acreditamos que tenhamos uma outra vida melhor do que essa aqui. Mas nessa terra, nada é impossível de fazer, nada. E você tem que acreditar no seu potencial, você tem que acreditar em si, você tem que acreditar naquilo que você crê. Se você não acreditar, as outras pessoas elas vão ficar duvidosas, elas precisam acreditar junto com você. É aquele velho ditado que diz que um sonho que se sonha só é somente um sonho, mas sonho junto, ele é realidade, vira realidade de fato. Você sonhou, você é uma precursora, uma lutadora na causa da pessoa com deficiência, em especial do autismo. Você sabe o tanto que você já passou para hoje estar numa condição favorável, numa condição, né, de representatividade no Distrito Federal, no país inteiro. Então, é necessário. Você acreditou, não desistiu. O momento vai acontecer. Nós temos um Papai do Céu que ama tanto a gente, que gosta tanto da gente. Quando a gente está com muito sol, ele vai lá e põe uma sombra. Quando a gente está com muita sombra, ele vai lá e põe um sol. E ele cuida de nós no deserto, com água, com carne, com alimentação. Né? Então, às vezes, nessa vida, a gente precisa desses cuidados. Então, não desista jamais. Isso. Deputado, a gente falou de motivação, né? Mas eu quero que você me conte, assim, alguma coisa que aconteceu nesse percorrer desse tempo, não com você, que você ouviu, ou de alguma instituição, ou de algum deficiente, de alguma coisa assim que você se sentiu impotente, mas que você lutou para que aquilo ali possa ser uma realidade. Então, eu acredito que as políticas públicas que são fundamentais para a vida de qualquer um ser humano, né, daqui da sociedade que a gente convive. Agora, é muito triste quando as pessoas te abordam na estrada, na rua, em qualquer lugar, pedindo para sair daquela condição que ela está de desemprego, por exemplo, e você ficar, sabe, quase que engessado naquela coisa. Olha, eu quero sair do mundo do crime, eu quero sair desse mundo perverso e eu quero me tornar uma pessoa melhor e eu preciso de uma oportunidade. E, às vezes, você se sente impotente por não poder ajudar todos simultaneamente. Você ajuda parcial, mas não é uma coisa coletiva, não consegue abranger com um número maior. Então, eu vejo que nós precisamos trabalhar as políticas para a melhoria da qualificação profissional. O mercado é muito carente de pessoas qualificadas, né, para inserir no mercado de trabalho. Assim, elas precisam se preparar mais para poder inserir e falar, não, eu tenho curso, eu tenho qualificação, eu tenho condições, me dá oportunidade. E às vezes tem qualificação que você nem precisa bater na porta da empresa. Ela liga para você e ela já te chama e convida você para participar da empresa dela, porque você vai ser um potencial funcionário, servidor. Pois é, deputado, a gente falando sobre emprego, né? A gente falou em outros programas, né, deputado, sobre emprego. Porque hoje, muitas empresas, deputado, preferem pagar a multa
do que aceitar uma pessoa com deficiência. Será que está faltando ainda uma política pública mais atuante na questão assim, de informação? Porque a deficiência não limita uma pessoa, não é verdade? Está faltando recursos, a gente tem conversado sobre isso, que muitas empresas mesmo do Distrito Federal prefere pagar a multa do que colocar uma pessoa com deficiência. Mas você também, que é ouvinte, que está assistindo também o nosso programa, a gente sempre fala do dever de casa, ser o que tem que fazer. Porque muitas das vezes a gente se coloca da pessoa com deficiência como um coitado, mas não é um coitado. Ele está apenas com limitação de algumas coisas. Mas você pode sim fazer uma faculdade, você fazer um curso, você integrar em qualquer área. Se qualificar, né, Eliane? Se qualificar, não é verdade? Porque as empresas também precisam da qualificação para que o trabalho seja mais executado nas empresas. E, deputado, é bem difícil esse assunto, não é, deputado? É bem complexo, você falou bem, mas é bem complexo. Por quê? Hoje você tem... Olha, qual é a vantagem de uma pessoa que recebe um salário mínimo para trabalhar numa empresa e ter que estar acordando cedo todos os dias e ter que cumprir expediente, levar marmita, distância de casa, pegar ônibus e tudo mais, um salário mínimo. E para o benefício, a pessoa também tem direito ao benefício, que é o LOA, né? O BPC. O LOA, o BPC, e ele pode ficar em casa sem trabalhar, sem fazer nada. E pode receber também o salário mínimo para receber em casa. E a pessoa vai optar por quê? Vou trabalhar todo dia de segunda a sexta para receber o mesmo salário. Se eu receber o benefício, eu fico em casa e eu ganho do mesmo jeito. E muitas desmotivam por isso mesmo. O que as empresas têm que entender? Primeiro, o deficiente. Ele tem que se qualificar, como você acabou de falar. Ele precisa se qualificar para ele entrar lá na competição, no mercado de trabalho e falar bem assim, não, meu salário não é R$1.500 aqui, não. Eu preciso receber 3.000, 4.000, igual a qualquer um outro aqui. Eu estou largando o benefício lá do governo, que ele me dá, para eu ficar em casa, mas eu não quero ficar em casa, eu quero ser inserido. Eu preciso trabalhar, eu preciso me potencializar. Mas para ganhar R$1.500 eu não quero. Então, você tem qualificação de quê? Eu tenho qualificação X, Y, Z. Então pronto. Então você merece esse salário X, Y, Z. Né? Então, é necessário que a pessoa com deficiência, inclusive a proposta minha, eu incluí na LOA de 2021, no mandato passado, eu estou no meu segundo mandato parlamentar, no mandato passado, eu coloquei na LOA a previsão orçamentária para a qualificação, para criarmos qualificação, inclusive uma escola técnica específica para a qualificação especial para a pessoa com deficiência. Qualificação para a pessoa com deficiência. Por quê? Porque você vai ter de pessoas com deficiência competindo no mercado de trabalho, mas preparada. Ela pode competir com um salário maior de 5, 10, 15 mil, o que for, mas ela tem a qualificação que o mercado exige, que o mercado necessita. Aí ela não precisa estar passando daquela necessidade de ficar recebendo bolsa do governo de um salário mínimo, né? Ela pode tornar um cidadão com maior competência. É isso aí. Deputado, e falando sobre a frente parlamentar, né? A gente já viu em vários programas aqui sobre frente do autismo, frente do DAO. E eu queria saber da frente parlamentar da pessoa com deficiência. Então, eu ali na Câmara, já como eu falei, estou no meu segundo mandato parlamentar. Desde o primeiro momento ali na Câmara Legislativa, eu finquei a bandeira da causa da pessoa com deficiência. Não que os outros deputados ali, os 23, não lutem pela causa, lutam sim, mas que tem legitimidade da causa é o deputado Yolando, sou eu, porque eu tenho uma deficiência e eu prego mesmo, falo, ali eu sou o defensor da causa da pessoa, não abro mão, não, todas as minhas políticas são baseadas em cima, 90% delas são baseadas em cima da luta da defesa da pessoa com deficiência, e nós criamos a frente parlamentar da pessoa com deficiência na Câmara. Desde então, a gente vem tendo políticas baseadas nisso. A gente faz uma sessão solene, faz uma audiência pública, faz o encontro da pessoa com deficiência, vem as pessoas com deficiência, apresenta as propostas, apresenta as necessidades e a gente trabalha através de projetos de lei ou mesmo encaminha para o governador através de indicação
para que ele possa cumprir a necessidade daquela petição lá. Nossa, deputado, mas foi bom, gente. Esse programa foi top, mas foi top o Pode Sim da Inclusão. Falamos do Estatuto da Pessoa com Necessidade Especial, não é verdade? Falamos da Secretaria da Pessoa com Deficiência, os seus serviços. Então, olha, fica ligado aí na rádio e fica ligado no YouTube para acompanhar. Viu? E muito obrigado, deputado, mais uma vez, pela sua participação, porque fazer políticas públicas também não é fácil, mas você, com a pessoa com deficiência, com esse olhar sensível à causa, muito sucesso para o deputado, para que chegue mas muito, muito, muito além de políticas públicas para nós. Que nada para nós sem nós. É ou não é, deputado? É uma delícia, é muito agradável, é um assunto que enche o nosso coração. A gente fala com o pulmão muito cheio, né? Parece que é uma coisa que já está gravada, mas é a convivência de fato. Eu quero agradecer o seu carinho, Eliane. Muito obrigado por você, toda a equipe que está aqui, que nos prestigiou, Jadiel, Felipe e os demais que compõem essa equipe. Pode sim. Pode sim, e me coloco à disposição ali na Câmara Legislativa, no Gabinete 21, gabinete nosso ali na Câmara está à disposição, é ali o gabinete da pessoa com deficiência, ali você pode chegar lá que todas as políticas e legislação que rege a causa da pessoa com deficiência estará lá. E eu peço também aos nossos ouvintes que nos acompanhem nas redes sociais, @Yolanda Oficial. E você vai ver todos os nossos projetos de lei. Caso você tenha alguma sugestão também, apresente para nós através do nosso Instagram, Yolanda Oficial, @Yolanda Oficial. Vamos colocar aqui para que você também tenha acesso. E muito obrigado para todos vocês que acompanhou o nosso Pode Sim da Inclusão.